E aí, tá começando mais um podcast Vozes da Rua. E é Vozes da Rua porque a gente entrevista as pessoas na rua. Eu sou o William Ribeiro, seu apresentador, e hoje eu tô aqui com um convidado especial. O camarada é deficiente físico, mas ele é um deficiente físico diferenciado, porque ele traz inspiração pra gente, que é normal, né? Que usa um monte de desculpa. A gente vai bater um papo aqui pra você ver como é que o camarada é diferenciado. Eu tô aqui com ele, Tom Rodrigues. E aí, galera, beleza? William, Bom joia, demais, mano. Obrigado por você ter participado aí de nós aí. Prazer poder Eu estar aqui. fiz o convite pra você, você deve ter assustado, né? Podcast no meio da praça, né? Rapaz, diferente, hein? Mas Né? é bacana, gostei. Tá de parabéns aí pela iniciativa É isso aí, e mano. quebrar esse tabu só de estúdio, né? Só de estudo. Como se diz, tá saturado, né? Vamos fazer um negócio diferente que vai chamar a atenção. Com certeza. Ô, Tom, eu tenho algumas curiosidades sobre sua vida e eu queria começar perguntando pra você quem é o Tom? E aí, você viu um cafezinho aqui pra Opa, gente. mineiro, Enquanto né? você vai falando aí, Rapaz, cafezinho nós vamos- vai salvar, hein? vamos tomando um cafezinho. Quem que é o Tom? Então, o Tom é um rapaz de 28 anos, com carinha de 19, brincadeira. Então, eu tenho 28 anos, moro em Piedade, Caratinga atualmente. E sofri acidente há 11 anos, vai fazer 11 anos agora em julho. E só que minha vida não parou. Certo. Graças a Deus aí, Deus, né? Primeiramente a Deus e segundo o meu esforço, né? Minha vida não parou, continuei trabalhando, correndo atrás aí todo dia, né? Aham. E tô levando a vida, trabalhando, tô com alguns projetos aí que eu tô iniciando agora, que inclusive lembra um pouquinho da sua área, né? É do... Tô no digital aí também. Então, antes de você dar spoiler, já vou querer voltar nesse assunto aí do seu acidente. Vamos deixar mais pro meio. Queria que você me falasse como é que foi sua infância? Você foi criado em Piedade mesmo? Não, minha infância é muito boa. Eu sou do Suíço. Suíço? Conhece Suíço? Ah, Suíço é bem falado aqui, né? Bem falado. Eu sou do Suíço, eu cresci lá Uhum. com meus pais e com... Minha infância foi normal, né? Igual de todo mundo na roça ali, eu tinha uns planos, né? Porque a galera que mora na roça e cresce na roça tem uma visão bem diferente da galera que tá da cidade, Bem né? Então eu já diferente. cresci, né, com aquela visão Ainda de mais nos roça. seus tempos, né? Que Sim. era totalmente diferente. Então cresci bem naquela visão. A tecnologia não estava tão presente igual está hoje, né? Como se diz, você ralou o joelho, você Rapaz, foi isso, arranquei ralou o cotovelo, unha, arrancou unha, chutou, corrida vaca. correu da vaca. Ih, Hoje, nossos filhos, né, futuros filhos, não vão ter essa não, ele nem infância. vai saber o que é isso, né? Pegar a bosta de vaca e jogar nos outros. Nossa, que Eu corrida sei. do marimbondo. Morrer de marimbondo. Eu não sou dessa época muito, não, mas eu peguei minha infância também, foi Sim. bem legal. Ô, Tom, e o que você faz da vida hoje? Então, tô trabalhando com marketing, tô dedicando aí ao YouTube, né? Começando, na verdade, tem um podcast e tenho 2 canais. Um podcast que vai falar sobre inclusão e acessibilidade, Bacana. que é um tema aí que tá precisando muito ser explorado, porque você vê muitos falar sobre só bem superficial. Sim. Na prática mesmo, mostrar a realidade, ouvir as pessoas com deficiência, ainda deixa muito a desejar. E eu tenho um canal que mostra meu dia a dia, viagem, trabalho. Fala o nome aí do canal pra O nós. canal é Tomcast, o podcast é Tomcast, o canal, e o outro é Tom Rodrigues. É o Tom Você Rodrigues, eu mostro meu dia a dia, viagem, trabalho. Eu gosto de viajar bastante, aí sempre que eu tenho oportunidade, eu tô pegando BR. Aí, ó, isso é bom demais. E aí, quando eu vou pra roça também, eu gosto de mostrar um pouquinho da roça. e esse podcast, ele é voltado só pra inclusão. Aí Exatamente. você, no caso, mães atípicas. Pais atípicos, pessoas com deficiência em geral, empresários, profissionais de saúde, né? Ouvir o profissional de saúde que ele pode... Uma informação dele pode mudar a vida da pessoa com deficiência, porque muitas pessoas pensam que o Tom é cadeirante, deve ser triste mais, a cadeira que limita ele. Pelo contrário, a cadeira é uma liberdade. Por isso que eu falei que ele é um deficiente físico diferenciado. Vamos descobrir por que ele é diferenciado. Só a cadeira, sem a cadeira aí sim eu vou ter limitação. Sem a cadeira eu vou ficar preso, sem a cadeira eu consigo me deslocar, eu consigo ir ali resolver. O que mais pesa são 2 pontos, o que está por trás da cadeira e as pessoas. O preconceito das pessoas, lidar com pessoas é um ponto bem difícil. Esse é um ponto que eu imagino deve ser muito pesado para você, mas você falou do marketing digital. Especificamente, você tem alguma área assim, que você está especializando? Tráfego. Tráfego. Olha o corte aí. Tráfego pago, gente. Vamos lá, quem vai explicar para nós o que é o tráfego.
Recentemente eu fiz uma brincadeirinha aqui na praça que eu chegava assim, ó, se descobrisse que seu filho tá mexendo com tráfego pago, Deus me livre chamar a polícia. Explica pro pessoal o que é o tráfego pago. Então, pessoal, para quem não conhece, o tráfego pago sob campanhas de um produto ou de uma prestação de serviço para estar captando cliente para aquela empresa, para aquele prestador de serviço. Resumidamente é isso, né? Se for falar os termos técnicos aí, vai ser igual o William teve com a galera aí, vai querer chamar a polícia para mim, né? Mas é tráfego pago. Ô Tom, você trabalha com marketing digital, tráfego pago. Eu queria saber, no fundo do seu coração, o que você gostaria de fazer? Você fala assim, ó, se eu fizesse, eu fazia isso aqui o resto da vida. Tem alguma coisa, ou você sempre quis mexer com tráfego pago? Não, o tráfego pago caiu sim de paraquedas na minha vida há 5 anos, mais ou menos. Tem um amigo aqui de Caratinga, mandou um abraço pelo Carioca, o PC, ele que me apresentou, né, que me falou sobre, e eu comecei a trabalhar com isso. Antes eu tinha loja aqui em Caratinga, tinha loja de Piedade, só que trabalhar e depender de funcionário, hoje em dia, infelizmente, tá triste. Hoje tá difícil. Então foi isso. Mas uma coisa que eu trabalhei antes de eu voltar, porque eu sou de Caratinga, eu fui embora para São Paulo e Brasília, depois que eu retornei. Depois que eu trabalhei, que eu gostei muito, se eu tivesse a oportunidade de voltar a trabalhar, e se possível trabalhar o resto da minha vida, era com moda. Moda? Trabalhei com moda há quase 4 anos. Não, e você tem uma pegada assim, uma vibe. Tô plus size hoje, mas tá bom. Então, você fala assim, eu termino a minha vida fazendo isso, mexendo com moda. Sim, gostei muito. Legal. Gostei muito. Deixa eu perguntar pro senhor, qual que é o maior aprendizado que você teve nessa vida? Rapaz, aprendi tanta coisa, porque eu sou bem idoso, né? Mas teve assim algo que te marcou? Olha, tudo, né? Tudo nessa vida marca, né? Eu nasci aqui nessa cidade, mas eu fui embora cedo, meu pai me levou, eu tinha 1 ano de idade. Certo. E agora eu voltei, né? Tenho 8 anos e eu acho que isso aí marca, né? Um aprendizado é ter humildade, né, cara? Saber chegar, saber sair no lugar, acho que é a humildade. Acho que a humildade prevalece sobre todas as coisas. E qual que é o maior aprendizado seu hoje na vida? Rapaz, eu acho que é ter humildade, viu? Pra gente entender que a gente não sabe de tudo, que a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. E a gente vai fazer isso por meio das experiências e das pessoas. Então a gente tem que ter humildade para escutar, saber que a gente não sabe de tudo e aprender um pouco mais. Aí sim. O maior aprendizado hoje na vida, cara, eu posso falar que é aproveitar cada momento, seja com a família, com os amigos, qualquer situação, seja ruim ou boa, a gente consegue tirar algum aprendizado. O maior aprendizado, acho que é tipo assim, saber chegar e sair dos lugares, sabe? Como assim? Saber chegar, assim, ser bom para as pessoas, né? Chegar num lugar e ser bom para as pessoas, assim. Conseguir agregar na vida dele? De forma que você consiga chegar na vida da pessoa e sair sem fechar a porta, sabe? Essas paradas assim. Agora, pega seu cafezinho aí, porque tá chegando um quadro aqui, Perguntas Filosóficas com meu amigo Tom. E lá vem, hein? Vamos lá, Tom. Primeira perguntinha. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eita, o dia mais feliz da minha vida? Rapaz... Difícil lembrar assim, né? Ih, difícil lembrar, hein? Difícil lembrar. Se eu lembrar, eu vou te falar. Mas é engraçado que lembrar de dias bons é mais difícil do que lembrar de dias ruins. Sim. Então eu vou fazer a segunda pergunta para você. Todo mundo a gente sabe que o ser humano ele foge o tempo todo de dor, de sofrimento. A gente é mestre nisso, né? Evitar a dor e sofrimento. Mas, por outro lado, a gente sabe também que a dor e o sofrimento traz grandes aprendizados pra gente. E eu queria saber qual foi o momento mais difícil da sua vida que te gerou um grande aprendizado. Eu não vejo que foi o mais... Não foi um momento difícil, mas não foi o triste, né? Foi quando eu acidentei, me gerou muito aprendizado. Tem gerado até hoje, né? Quando eu acidentei, eu sofri acidente de moto. E então eu aprendi muito com aquilo, com o pós-acidente ali, né? Eu vi quem era amigo de verdade. Então, assim, pessoas que eu pensava que eram amigos de verdade, com que eu saía todo final de semana, cara, não foram me visitar. Não foi foram me visitar. E que eu pensava, fulano é só conhecido, foi lá toda semana, tava lá em casa, tá precisando de alguma ajuda, precisando de alguma coisa. Então eu aprendi muito com o pós-acidente, né? O que você sentiu nesse momento, assim? Você se sentiu abandonada? Não, por incrível que pareça, não. Eu vi que eu falei, o fulano é meu amigo.
Você viu que as pessoas foi afastando? Afastou, falei, direito da pessoa, não somos dignos de julgar ninguém, né? Sim. Mas eu vejo que foi um livramento, sei lá, mas eu sempre, eu consigo lidar muito bem com as situações. Administrar sim, a situação. sim. Mas foi aparecendo pessoas novas também no ciclo. Sim, nossa, eu costumo dizer, eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu de vida. Porque Deus preferiu me ferir do que me perder. Mudou minha vida, sim, vou dizer 90%, né? Eu tive que aprender a fazer tudo de novo. Então eu conheci pessoas incríveis na minha vida. Eu tô te conhecendo hoje, uma benção. Você teve que se reinventar. Sim. E teve algum momento assim, que você chegou a questionar a Deus por que isso estava acontecendo com você? Não. Em todo tempo você... Sempre lidei muito bem com a situação, com tudo que aconteceu. E algumas pessoas, inclusive, falam assim, Deus tem um propósito. Sim, eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E já ouvi pessoas falar assim, se for da vontade dele, você volta a andar. Sim, só que eu não fico bitolado pensando nisso, buscando, pedindo a Deus nisso. Se for da vontade que eu volte a andar, eu volto. Só que minha vida não parou porque eu parei de andar. Você continuou. Continuei, minha vida tá rodando, tô fluindo, tô fazendo as coisas. E assim, se for da vontade dele, e se for da vontade dele que eu fique na cadeira da minha vida? Agora, vamos lá. O que aconteceu? Vamos voltar lá há 11 anos atrás? Dia 30 de julho, faz 11 anos. O que aconteceu? Fala com a gente aí. Eu estava indo para Ipanema. Ipanema. Eu era muito novo e eu gostava muito de correr de moto. Então eu estava acelerado no dia e quando eu entrei na curva, eu vi que não ia curvar, eu deitei a moto mais, aquela parte do pedal, o pedalzinho, ele apoiou no chão e ele saiu chiando. Eu tava 188 por hora. Não, mas que moto que era? Era uma Tornado 270. Rapaz. Tinha mexido no motor dela. Nossa. Tava andando. Tava 180? 188. Ela travou o painel a 188. Tava sozinho? Não, tinha um colega na garupa. Sério? Quando caiu, ele ficou na pista, eu fui chiando, cheio 80 metros até sair da pista. Aí caí de costas na canaleta que pega a água da boca de lobo e joga pro mato. Aí bateu. Eu saí da pista e caí na ribanceira, então dá 1 metro de altura. Então aquele impacto fez com que quebrasse a coluna, quebrei a coluna. Mas você chegou a desmaiar ou você estava consciente? Eu lembro eu chiando alguns metros no asfalto. Só. E quanto que foi que você tomou a consciência assim que você não estava sentindo mais o movimento das pernas? 10 dias depois. E você ficou internado? Fiquei, em coma? Fiquei em coma, de parada, cirurgia, e foi Deus na minha vida. Quando você acordou assim, que você tentou mexer, como é que foi? Foi engraçado que quando eu acordei assim, que a minha memória voltou, porque os 10 primeiros dias eu tenho uns flashes só do que aconteceu. Tipo assim, ficava repetindo, era tipo um looping que estava acontecendo. É engraçado que ficava sempre repetindo, eu saindo de casa, o trajeto que eu fiz até eu acidentar. Sim. E eu falei, que pesadelo. Aí no 10º dia, eu acordei assim, aí eu comecei a lembrar, foi onde que eu tô, me falou, as coisas foram associando. E aí eu perguntei, o rapaz estava o acompanhante, perguntei, ele me explicou o que tinha acontecido. E eu falei assim, minha moto. Na hora. Mas aí você já... E o movimento? Então eu lembro que eu tentei mexer, minhas costas estavam com dor nas costas, tentei mexer. Eu senti que eu descolei as costas, né, dei aquela mexida. E quando eu fui tentar virar meu tronco, mexer as pernas, eu senti que não foi. Aí eu perguntei ao acompanhante, falei, eu tentei virar, mexer aqui, não tá só que tipo assim, cara, eu tava muito ruim. Tentei, tipo assim, era uma mexidinha, sabe, uma contração só. Ele disse, não, você caiu, você se acidentou, aí nisso a equipe médica chegou na hora. Ele foi explicar, ó, você se acidentou, quebrou a coluna, há possibilidade de você voltar a andar com o tempo, mas tudo é possibilidades, né? Aí você, na hora que ele falou assim que tinha a possibilidade de você não andar mais, foi um choque? Não, foi de boa. Foi de boa? Foi de boa. Caramba. Sempre lidei muito de boa com isso. Você só deve ter pensado assim, agora eu tenho que me reinventar. Foi. Aí eu lembro que 6 meses depois, eu pensei, cara, eu não terminei meus estudos, eu tô na cidade pequena, cidade interior, e o que eu vou fazer da vida agora? Certo. Eu realmente pensei isso por algumas semanas, depois de 6 meses. Comecei a pensar, não, mas minha vida não parou, tem como eu reinventar, eu comecei a ver vídeos, fiz amizade com pessoas, por exemplo, um rapaz lá de São Paulo, que tinha anos que ele estava na cadeira. Eu falei, não, a vida não vai parar por isso. Aí eu, com alguns amigos, né, família, alguns amigos, um rapaz que tinha acidentado também, conversando, aí certo. as coisas começaram a fluir.
Foi sim, o momento pensativo que eu tive foi só 1, 2 semanas, mas em nenhum momento eu fiquei depressivo pelo que aconteceu. Pelo contrário, muito grato pelo que aconteceu. Caramba, é difícil encontrar pessoas assim, porque às vezes a gente se leva por tão pouca coisa, Sim. né? Mas tem aquele detalhe também, o que às vezes é pouco pra mim, Exatamente. é muito pra outro. Exatamente. É complicado falar, mas essa situação de nunca mais, talvez, né, Sim, conseguir andar é uma coisa que chocaria muita gente e até colocaria a pessoa no estado. sim, sim. E hoje você anda de carro, treina, faz mais o quê? Gravando vídeo pro YouTube, viajo pra caramba. Cara, eu levo a vida normal. Normal, assim, dentro da minha limitação, né? Certo. Ah, Tom, você vai subir uma escada? Subo. Com dificuldade, mas eu subo. Eu sento na escada, vou subir de degrau em degrau. Legal. O exemplo, eu preciso de ajuda se eu tô na rua, tem um degrau muito alto, eu não Aí consigo subir a Aí cadeira. você pede às pessoas a... Você tem vergonha? Ô, Não, dá uma na moral hora. aqui. Eu peço na hora. E, cara, por incrível que pareça, já aconteceu de eu parar, eu tinha um carro, minha cadeira tava no bagageiro, foi aqui na Lagrama Maciel. Tava passando um moço, pega minha cadeira, eu sou cadeirante, pega a cadeira do porta-malas pra mim. Não aguento não, posso não. Nossa. Enfim, é direito dele também, né? Rapaz, Acontece. É aí que é a questão do preconceito. Da inclusão, né? Da A inclusão, a pessoa não Não é todo mundo que se... Como é que fala a palavra? Se dispõe, né? se dispõe, se coloca no lugar do outro, né? Aí eu falei com você, eu comentei com esses dias, rapaz, curso de psicologia, eu falo, é muito bonito ver o pessoal falando, né? Chega na semana da inclusão, do autismo, todo mundo coloca, faz post, mas na prática mesmo... É outra É coisa. outro. É o que eu falei anteriormente. As pessoas veem, isso já aconteceu comigo. Certo. Ah, o cadeirante ali. Só que não é o cadeirante, é o Tom. A cadeira é só o meu meio de locomoção. Existe uma pessoa aqui, existe o Tom aqui, não é o cadeirante. A cadeira veio posteriormente. Primeiro é o Tom, depois é a cadeira. A cadeira é minhas pernas hoje. Então, assim, as pessoas têm que mudar essa visão aí e não pensar que a cadeira é uma limitação. Pelo contrário, a cadeira é o meio de não ficar limitado numa cama, ficar em casa, né? O que pesa mesmo é o por trás da cadeira, é o dia a dia por trás da cadeira e a falta de inclusão, a falta de acessibilidade, a falta de empatia com as pessoas. Certo. Ô Tom, e deixa eu te perguntar, o que as pessoas frequentemente interpretam errado sobre a sua pessoa? Sobre a minha pessoa, Exatamente. eu vou usar a questão da deficiência. Que o Tom é triste, o Tom tá deprimido, o Tom não é feliz. E não é isso não, pessoal, é muito pelo contrário. Eu sou muito feliz, sou muito grato por tudo que já me aconteceu. Ao meu acidente, eu falo que se eu não tivesse sofrido esse acidente, eu estaria morto ou teria matado alguém, porque eu corria feito um louco. Então, eu agradeço muito o acidente, a oportunidade que Deus me deu de estar vivo e estar podendo fazer diferente, ser uma pessoa melhor, ser diferente. E quem sabe estar agregando na vida de alguém, né? Cara, eu ando de moto também, prefiro moto do que carro. Sim. E certa vez eu pego em situações onde eu dou uma exagerada, que acontece uma coisa e falo assim, rapaz, que doideira que eu fiz, né? Queria que você mandasse uma mensagem pra quem é a turma do grau, o pessoal que gosta de fazer uma gracinha com moto. Oportunidade de você falar, mandar uma mensagem pra essas pessoas. William, moto, até hoje eu gosto muito de motos. Eu tô viajando aí, passa essas motos potentes do meu lado aí, vontade é pedir o cara pra dar uma volta, né? Mas a mensagem é, cara, seja consciente, dirija com atenção, com cuidado. Sei que a adrenalina é muito gostoso, né? Poder tomar aquele vento, poder aquela aventura ali, aquele momento. Mas tenha mais cuidado, porque às vezes você pode cair, sofrer um acidente, ficar na situação que eu estou, né? Graças a Deus estou levando minha vida. Mas talvez você pode perder a vida, você pode matar alguém, matar um pai de família. E imagine se você matar um pai de família, é aquela pessoa, a única pessoa que está gerando renda para aquela família. E aquela pessoa, né, vem a óbito por causa de falta de responsabilidade sua. Então, dirigir com atenção, com cuidado, que você vai longe. Toma mais um cafezinho aqui, sabe por quê? Tá começando o quadro Eu Sei Que Não É Certo, mas eu faço. Quer mais um pouquinho? Eu acho que você não gostou do meu café, não. Velho. Não, tá gostoso. Aí, tá... Se eu tomar café de mão, não durmo, não. Ô, Tom, mentir só pra não ajudar uma pessoa folgada. Já fez isso? Já. Olha, tem uns caras que é inconveniente, né? Nossa, que... Já. Pede uns trem que não tem base, aí você tem que... base, não, filho. Aí eu falo assim, mentira. Aí, tem hora que a gente tem que falar uma coisinha pra não... Cara, é um termo que eu uso muito, eu seleciono muitas pessoas pra ir na minha casa.
Eu não deixo qualquer pessoa ir na minha casa. Porque minha casa, cara, é minha casa, é um ambiente meu ali, que eu acredito muito em questão de energia da pessoa e tudo mais, né? Se eu vou deixar qualquer um lá em casa, eu vou falar, você tá em casa? Não, tô não. Tem hora que você tem que dar desculpa. Ó, parar o carro no pisca-alerta numa fila dupla, horário de pico. Você faz isso? Não. Não faz? Não faço porque eu me coloco muito na questão da vaga preferencial. É. Inclusive, hoje quando eu cheguei, na vaga preferencial que tem aqui, do lado aqui, tinha um carro lá. Aí já aconteceu muito eu chegar na vaga preferencial, ou abordar a pessoa que deixou o carro ali, que não faz uso do cartão, não é deficiente. Ah, não é rapidinho, mas é rapidinho que eu cheguei, então eu me coloco no lugar do outro. Minuto pra quem espera é muito. Exatamente. Né? Ó, fingir que não tá vendo alguém, só pra não cumprimentar. Já fiz, mas hoje em dia eu faço mais não. Hoje não. Eu cumprimento e eu tô atrasado, tchau. Agora, marcar de sair com os amigos e na hora desmarcar. Só se eu estiver passando mal. Recente aconteceu isso, mas eu tava passando mal. Eu faço muito isso, velho. Peço até perdão pros meus amigos aí. Eu sou assim, vou melhorar. Ô Tom, pra gente finalizar aqui, vou te fazer 2 perguntinhas muito simples. A primeira é: o que é a vida? Eita, pedrada, hein? Que é a vida? Eu acredito que... Rapaz, forte essa. Cara, a vida é você aproveitar cada momento com a família, com os amigos, poder ter sensibilidade com o próximo, ser grato com tudo que aconteceu. Às vezes a gente faz um plano aí, não é o plano que Deus quer pra gente, às vezes a pessoa fica revoltada, mas lá na frente tem algo melhor. Então, é poder ter essa sensibilidade nesses pontos, nos mínimos detalhes. Eu vi uma resposta, faço muito essa pergunta para as pessoas, e foi semana passada, ele falou assim comigo, o rapaz que respondeu: a vida é um tempo que a gente gasta. Como você está gastando seu tempo? Forte, né? Forte, hein? Ô Tom, a última pergunta aqui é mais uma questão assim, se você pudesse deixar uma mensagem, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? E aí a gente finaliza com essa resposta sua. Pode ficar à vontade, falar o que você quiser, olhando para aquela câmera ali, ó. Eita! Qual que é a pergunta mesmo, de novo? Se você pudesse deixar uma mensagem, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Seja grato, faça o bem sem olhar quem, coloque Deus à frente de tudo e se você planta o bem, você vai colher o bem. E acho que é isso. É isso, né? Ô, gente, e aqui eu finalizo o nosso bate-papo com meu amigo Tom Rodrigues. Pede o pessoal para se inscrever no canal. Pessoal, se inscreve aí, Tomcast Oficial e Tom Rodrigues Vieira. E o Instagram, @Tom_Rodrigues Vieira. Agora pede o pessoal para se inscrever, que também ativar o sininho. Se eu pedir, eles não dão a importância que merece. Ouve o nosso amigo, né? Se inscreve lá no canal, ativa o sininho, tem vídeo toda semana. Toda semana. Isso aí. E lá no Instagram também, Voz da Rua, número 1. Você vai ver os cortes lá. Eu sou o William Ribeiro. Aqui a gente finaliza mais um bate-papo. E é isso. Tamo junto. Tô esperando você aqui, ó. O nosso próximo bate-papo é com você. Tomar um cafezinho aqui na Praça da Catedral. Fechou? Mano, não é cerveja não, mas vamos brindar, Tchim, tchim. né? Aí,